é o do Matheus Belém, que também tá aí saindo do São Paulo, do vínculo, né, com o São Paulo, emprestado, claro, permanece com vínculo, mas emprestado aí para o time de Camboriú, para o estadual do Catarinense desse ano, né, Gabriel? Até para ganhar rodagem, assim como o caso dos goleiros, né? O São Paulo tentando dar rodagem, emprestando aí alguns jogadores jovens. O Belém, que perdeu espaço, também teve um cenário mais ou menos parecido. Fez uma partida muito boa quando entrou no titular, no profissional, depois uma partida muito ruim, oscilando, né? Que é normal, mas aí também saindo aí por empréstimo, né, Gabriel? Exatamente. Vale a gente lembrar que ele estava treinando em horário alternativo desde maio, né? Então ele não era cogitado por nenhuma das comissões técnicas que passaram pelo São Paulo recentemente. Tinha uma avaliação até de pessoas da direção que eu já ouvi, né? De que ele estava de fato abaixo dos outros companheiros, né? Então ele tem contrato até o fim de 2026, tem até dezembro, e ele vai jogar no Camboriú até março praticamente ali, né? Até o fim do estadual, né, catarinense, que acaba a fase de grupos ali em janeiro, mas aí deve estender caso classifique para a fase mata-mata, tá por empréstimo Belém. Cara, assim, é um fato curioso, né? Porque ele é um jogador que ele tem só 22 anos, mas ele não joga desde 2023, vale essa lembrança, porque ele estreou com o Ceni, a gente lembra que ele fez a estreia ali com o Ceni ainda, deu um voto de confiança, foi pro time profissional com o próprio Rogério, e aí no segundo jogo dele foi o empate contra o Bragantino lá, 0-0 pelo Brasileirão. E ele foi eleito craque do jogo. Ele tinha contrato breve de se expirar, e aí teve uma campanha ali, passaram uns meses, ele tinha sondagens, e aí o São Paulo renovou o vínculo dele até 2026. A sua última partida foi no dia 27 de agosto de 23, naquela derrota por 2-1 contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E aí ele até foi para o banco em algumas partidas ali com o Thiago Carpini, mas não chegou a entrar em campo em 24, e aí ele ficou sem jogar, né? Em 24 ele não jogou, aí ele teve empréstimos ali que ele foi rodando, e esse ano, 25, no começo do ano, ele foi para a Chape por empréstimo, ele ficou 3 meses, não jogou, não foi relacionado para muitos jogos, ele foi para alguns no banco, não entrou em campo, não jogou, e aí ele foi devolvido para o São Paulo, e aí desde então, desde maio praticamente, ele estava treinando em separado e, enfim, achou um novo destino, né? Eu trouxe até uma informação aqui, Senna, que o próprio Belém estava tentando uma mudança do seu empresário. Ele estava com um grupo empresarial ali, e aí ele estava tentando rescindir, a multa era alta, a família não conseguia pagar, tudo mais, e agora ele achou aí esse novo clube Camboriú para jogar em 2026. Eu acho uma pena, porque eu não acho que ele tenha nível para jogar nessa prateleira do mercado, sabe? Para mim, ele caberia facilmente pelo que a gente viu do Belém. Né? Cara, numa Série B, numa Série C, que seja, o cara... assim, Camboriú joga a Série D, salvo engano, né? Então, é um time que joga aí a Série A do... Enfim, cara, estadual catarinense, mas, cara, joga a Série D. Então, não acho que seja o nível que eu esperava ver ele jogar. Mas para ele é muito importante, e vale essa lembrança, né? Quem vai contratar um cara que não joga desde 2023? É um voto de confiança, que é muito importante para a carreira dele, mas eu acho triste, de certa forma, ver esse desenrolar da carreira. Eu acho que tem muito a ver com essa questão de empresário, até onde a gente sabe, certo? Isso aí é um ponto bem importante de se destacar, né? Porque o empresário, às vezes, assim, ajuda muito a carreira no jogador, né? Você vê alguns jogadores aí que não tem nível para jogar em alguns clubes, né, Renan? E às vezes o cara tá lá num Barcelona da vida, o cara tá num time grande lá porque tem um bom empresário. E às vezes o empresário, se não tem aquele empenho, ferra a carreira de um cara, né? O Belém tá muito tempo sem jogar, desde 2023 é muito tempo parado, precisa de rodagem, precisa ter aí um tempo em campo. O contrato dele, como o Gabriel falou, vai até o fim do próximo ano, até o fim de 2026. De repente, se o cara se destacar, se ele for bem, pode ser que ele chame a atenção de alguém, ou até do próprio São Paulo, para ele voltar melhor, né, Renan? Mas é curioso como ele parecia promissor e de repente sumiu, né? É verdade. Eu lembro muito bem desse jogo contra o Red Bull, que ele foi escolhido o melhor em campo, jogou de fato muito bem. Jogador alto, vai bem no alto, né? Tem a qualidade técnica também, mas, cara, essas movimentações, né? Tomada de decisão de jogador junto com o staff, junto com o empresário, que muitas vezes me incomoda, né, cara? Quando você vê um jogador de 22 anos
tanto tempo sem jogar, tanto tempo treinando separado, né? Que é pior ainda, o cara treinar separado, o cara não joga futebol, o cara não treina futebol. Ele vai lá e faz treino físico só. Ele só corre, faz musculação, que é pior ainda, né? Quando o cara olha para trás e fala, porra, foi muito tempo perdido da minha carreira, né, cara? E é uma pena. E quem sabe no Camboriú, que joga a primeira divisão do Campeonato Catarinense, quem sabe ali possa abrir outras portas para ele, né? Que ele possa jogar, primeiramente jogar, ter ali sequência de jogo, né? Que ele possa ter sequência ali no Camboriú. Catarinense eu já joguei, um campeonato também bem curto, mas que ele possa estar dentro do campo sempre. E aí ter visibilidade, né? Aquele ditado, que é um dos melhores que existe. Eu não sou Chacon, mas tem alguns ditados também. Quem não é visto não é lembrado, né? Então, você ficar dentro da academia, ninguém vai te ver, velho. Aí, essas movimentações de empresários, muitas vezes, eu concordo com o Gabriel, acho que ele tem nível para jogar em coisa muito melhor que o catarinense no Camboriú. Com todo respeito ao Camboriú. Verdade. Mas, cara, de tanto tempo parado, Gabriel, é a oportunidade que apareceu, vai, faz o melhor. Tá ótimo, concordo. O cara vai lá, faz o melhor, tenta fazer, são 8 jogos, se eu não me engano, 8 ou 9 jogos que tem o Campeonato Catarinense, vai lá, faz o melhor, quem sabe ele vai bem, aparece um Avaí para jogar a Série B, né, porque os times estão ali, né, um Figueirense, sei lá, times de mais relevância, assim, é o que ele tem para hoje, cara. Infelizmente, quando o cara fica muito tempo parado sem ser visto, sem jogar, é o que tem para hoje. Exato. Boa sorte aí para o Matheus Belém, que possa dar essa reavivada na carreira aí, que às vezes é o que ele precisa, cara.